E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vai enfrentar o Corinthians fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras que está na segunda colocação do campeonato com 42 pontos. Lembrando que o Verdão tem 2 jogos a menos. Esse jogo vai acontecer no domingo às 18h30, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Sobre o Palmeiras, Aníbal Moreno está de volta, a dúvida é se ele joga ou Emiliano Martinez, né? Talvez seja a função hoje que a gente mais tem a dificuldade de entender quem é o titular, embora o Aníbal Moreno hoje seja escalado com mais frequência, né? E acho até que a tendência é de que ele volte. E o Flaco Lopes desencantou de vez, né? A dúvida toda era, no começo do ano, Flaco Lopes ou Vitor Roque? E o Abel achou um esquema para os dois jogarem juntos. O Flaco pela primeira vez convocado, né? Ele já estava na pré-lista, mas agora é oficial. Vai jogar nessa despedida do Lionel Messi na Argentina e vai ter a chance de jogar pela primeira vez com a camisa da seleção do país dele. Legal, ele está recebendo aí o apoio, os cumprimentos dos seus companheiros depois de receber a notícia. É um momento muito especial também no treino, que dá moral para o jogador, recebendo também um abraço do Abel Ferreira. Eu acho que a dúvida que a gente vai ter jogo a jogo, depois que o Abel colocou aquela vírgula, né, sobre a utilização ou não dos dois, é se eles vão continuar sempre formando essa dupla de sucesso no ataque. Eu acho que essa vírgula já caiu. Já caiu, não tem mais? Acho que essa vírgula já caiu. Ele colocou uma vírgula depois do primeiro jogo, que os dois foram muito bem juntos. Contra o Ceará. Não, o Universitário, né? Ah, é verdade. Não, contra o Ceará, o Flaco, ele entra no segundo tempo. Isso. E o Palmeiras só empata porque os dois jogam juntos. E aí na coletiva ele fala, olha, ele é perguntado, você pensa em usar mais vezes essa dupla logo de cara? Ele falou, acho que sim, estou estudando. E aí no jogo seguinte ele já começa com os dois e aí de lá para cá o Palmeiras se encontrou. Mas ele, depois do Universitário, ele falou, olha, não é porque a gente jogou assim que vamos repetir isso sempre, né? Só que não para de dar certo, né? Tá repetindo. Não para de dar certo, vai repetir, né? E olha aí, o Palmeiras de camisa da seleção brasileira. Você sabe que eu sou meio contra o uniforme 3, né? Mas esse eu achei, além de muito bonito, representativo, tá? Porque completa 60 anos, né, que o Palmeiras representou a seleção brasileira. Foi no 7 de setembro de 1965. E tem um outro detalhe também. Inauguração do Mineirão, né? Contra a seleção uruguaia, o Palmeiras ganhou de 3-0, igualzinho ganhou do Sport. E um outro detalhe é que naquele dia, o técnico da seleção brasileira também era estrangeiro. Levou todo esse tempo para termos um novo técnico estrangeiro, porque o técnico era o técnico do Palmeiras, que era o Filpo Nunes, que era argentino, né? Então o Brasil teve um técnico estrangeiro naquela partida. É uma dupla que a gente está vendo aí, agora de verde, né? Agora de verde. Agora você olha, é Palmeiras mesmo, né? Ali é bonito tudo, mas não dá aquele impacto, mas não, né? Causa uma estranheza, né? Causa. Igual, olhar em mas campo. pior foi Atlético e São Paulo, que você olhava para o campo, você achava que um era o São Paulo, era o Atlético, você achava que o outro era o Atlético, era o São Paulo. Não, e tem uma outra coisa, né, Lofredo? Eu acho que terceira camisa, eu também tenho as minhas ressalvas. Por que vocês são contra, gente? Então, não é que eu sou contra, eu tenho as minhas ressalvas. Eu acho legal, mas para usar de vez em quando. O que me incomoda é você olhar, às vezes, para um jogo que é uma final, que é um jogo que vai ficar para a história, um clássico. Aí você olha, o Palmeiras está de verde e limão e o Corinthians está de roxo. Você fala, que isso, gente? Não. E mais, acho que jogando em casa, eu acho que você tem que ter a terceira camisa, porque às vezes você tem motivo para usar a terceira camisa, né? Quando você tem principalmente confusão de cores, mesmo com o segundo uniforme. Né? Então acho que pode ter uma terceira camisa diferente. E quando ele é comemorativa assim, eu entendo, tá? Agora, tirar do nada uma terceira camisa de uma outra cor que não tem nenhuma relação com o seu... Não, obrigado. Pode até ficar bonita a camisa. Mas você sabe o que é isso, né? Às vezes o fornecedor de material, ele tem uma camisa que tá parada lá, que às vezes até de um clube europeu. Aí você só precisa inventar o motivo depois. Ó, Exatamente. Eu tenho uma camisa laranja aqui, eu tenho uma camisa laranja, vamos inventar algum motivo para usar esse laranja. É isso mesmo. Mas deixa eu puxar a brasa ali pro assado do Flaco Lopes de novo, porque ele tá prestes a vestir uma camisa Aliás, ele gosta com outra também. cor.
cor, né? Quer dizer, não sei se ele com gosta. outra cor. Ele deve gostar. Tu acha que Do gosta? assado? Do assado? Não, do assado com certeza. Mas ele foi convocado, viu, gente? Então, para a seleção argentina e comemorou muito. Ele que é o artilheiro do Palmeiras aí na temporada, tem 17 gols, 3 assistências. Mas vamos ver como é que foi a comemoração da convocação. Olha aí. Nem nos melhores sonhos imaginaria, mas a vida é assim. Vai te surpreendendo e tem que estar preparado para todos os desafios que vai acontecendo na vida. Feliz, acho que, como você falou, é um momento espetacular da seleção e mais por isso que talvez eu não esperava ter a oportunidade, mas hoje chegou. Vou defender as cores do meu país e acho que é o sonho mais grande que eu tenho no futebol. Então, muito feliz por concretizar e por já chegar domingo, fazer um grande jogo para nós e depois ir embora com a seleção. Primeira convocação, então, do Flaco Lopes para a seleção argentina. Eu sei que muitos brasileiros estão lamentando por ele não ser brasileiro e não ter oportunidade de estar ali, né, na nossa seleção. Eu não acho assim um jogador de excelência. Acho que quando a seleção argentina fechar a lista, ele vai ter dificuldade de estar na Copa do Mundo, tá? Pode até ser que consiga, mas é um bom jogador. É um bom jogador. Eu brinquei o negócio do assado pelo seguinte, tinha um boato que ele era vegano. Ah, é? Mas não é verdade. Não é? Não é verdade. Ele desmentiu. Seria, sei lá, um caso raro de argentino vegano, né? Não, deve ter, óbvio, mas assim, a gente sabe que eles gostam, não sei se gostam mais, porque é difícil, mas mais igual pelo menos ao gaúcho, né? Agora, Danilo, o Corinthians encara o Palmeiras no fim de semana. Ele limpou o seu caminho. Agora tem presidente, não sei o quê, as coisas, tá facilitada a vida. Significa que o Palmeiras, por incrível que pareça, que está disputando o título brasileiro, está disputando a Libertadores, está do jeito que está, entra mais nervoso no clássico, vamos dizer assim? E o BAP prometeu engrossar o bicho do Corinthians, não sei se você já soube disso. É? Mala branca. É mesmo, é? Sem dúvida alguma, o Palmeiras entra muito mais pressionado por 2 motivos centrais. Um, por culpa do próprio Palmeiras. O Palmeiras foi derrotado por Corinthians no Campeonato Paulista, foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil. E, obviamente, que isso deixa marcas, os torcedores querem uma vitória. Não que, se essa vitória acontecer em Itaquera, vai apagar tudo. Não vai. Ainda vão continuar a ferida, ainda vão lembrar da eliminação. Isso vai ficar até o final do ano, caso o Palmeiras conquista. Pode ficar para a história, mas no ano, se o Palmeiras conquistar um título, o torcedor consegue apagar um pouco de uma maneira mais fácil. Então, primeiro ponto. O segundo ponto, também por culpa do próprio Palmeiras, aí no caso o mérito do próprio Palmeiras, é que o Palmeiras está disputando o título do Campeonato Brasileiro e num jogo desse tipo você precisa fazer pontos, ainda mais que a rodada, na teoria, ela é favorável ao Flamengo, já que o Flamengo encara o Grêmio dentro de casa. É mais fácil o desafio para o Flamengo do que o desafio para o Palmeiras ir até Itaquera e jogar contra o Corinthians. E nessa perseguição, a gente sabe que o Flamengo está no momento melhor, tem mostrado mais futebol e o Palmeiras então não pode deixar pontos escapar. E por fim, tem uma coisa que tira o peso do Corinthians, e aí eu acho que isso é algo que o corintiano se acostumou de uma maneira indevida, que é o Corinthians simplesmente não estar disputando absolutamente nada no Campeonato Brasileiro mais uma vez. E isso, embora o Corinthians tenha dificuldades financeiras, transfer ban e tudo mais, o Corinthians tem um time caríssimo, que não poderia se contentar em ficar na 11ª, 12ª colocação. Então a gente estaria falando em um momento normal, que é o Corinthians entra menos pressionado porque ganhou a Copa do Brasil e ganhou o Campeonato Paulista, mas deveria ter mais responsabilidade nesse jogo, porque o Corinthians deveria estar brigando, pelo menos pelo G6. Com o que gasta de dinheiro, com os jogadores que tem, com a folha salarial que tem. O Corinthians deveria estar na parte de cima, mas faz 2, 3, 4 anos que o Corinthians se acostumou, ou na parte de baixo da tabela. Claro, eu posso saber quem é você para dizer o que o Corinthians deveria ou não deveria fazer? Em termos de investimento, o Corinthians está muito mais próximo de Palmeiras e Flamengo do que
Vitória, Juventude e Fortaleza. Falando em seriamente, eu termos de folha discordo de salarial. você quando você diz que o Corinthians não pretende nada nesse Campeonato Brasileiro. Pretende sim, fugir do rebaixamento. Pois é, esse Isso é o que ponto. é. Então, eu entendo que a pressão está no Palmeiras e é uma pressão justificada porque o Palmeiras perdeu os 2 jogos contra o Corinthians, os dois mata-mata, então isso por si só já aumenta a pressão num nível Não faz gol, absurdo. não fez gol Não fez nenhum, nenhum gol no não fez gol no Paulista e na Copa do Brasil, ganhou no Brasileirão. Isso. Então, isso por si só aumenta a pressão. Só que vamos concordar que esse jogo deveria significar algo Claro, para o Corinthians na tabela. evidente, E não óbvio, significa óbvio. por uma pasmaceira, sei lá, o nome, que é um negócio absurdo o Corinthians Uma tá nesse lugar. roubalheira. Vamos falar o português claro. Aliás, ficou mais evidente de anteontem para hoje, né? A participação do PCC no futebol, né? E o Corinthians não é o único, né? Embora ele também esteja nesta, porque um dos envolvidos com a contabilidade da arena do Corinthians está sendo denunciado como possível envolvido nisso. Agora, Mauro, isso tudo que a gente está falando sobre o Corinthians chegar, por incrível que pareça, mais tranquilão, tal, estamos falando de uma expressão que um amigo meu, um ex-amigo meu, na verdade, cunhou, que é agenda positiva. Ex-amigo seu? Criou uma... Não. Porque eles estão estamos rompidos. rompidos há alguns anos. Você está A falando... relação entre os dois é feia, faz tempo, né? É isso, é a agenda positiva do Corinthians. são apenas- Deveria estar, como diz o Danilo, levando mais a sério, enfim, mais... Deveria ser um jogo mais importante para o Corinthians. Não, o mais importante foi quarta-feira, né? Na Copa do Brasil. Mas não deixa de ter importância, jogando em casa contra o Palmeiras, tentando manter aí um momento de supremacia sobre o rival. Né? Só que o Corinthians tem uma série de outros problemas, né? Inclusive, assume o novo presidente, a primeira providência é tentar se livrar do transfer ban para contratar mais. Significa que não vai mudar nada, zero, não vai mudar nada. E era vice do outro, quer dizer, o que vai mudar? Não tem nada de novo, vai continuar a mesma coisa, o de sempre. Né? Isso não impede que, tendo jogadores que tem, embora não devesse ter, né? Não possa derrotar o Palmeiras novamente. E o Palmeiras terá aí uma oportunidade de jogar depois de um descanso de 6 dias, quase uma semana. Depois da data FIFA, isso não vai mais acontecer, né? Pelo contrário, talvez até jogue partidas atrasadas na data FIFA. Mas como da presidente até o técnico, todos estão amando de paixão, gente, esse novo calendário da CBF, certamente não veremos nenhuma chorumela com relação a isso. Todo mundo vai achar ótimo, sensacional, que jogue todo dia, né? Eu acho até que o Palmeiras vai estranhar jogar depois de 6 dias, sabe? Porque o Palmeiras quer jogar em intervalos curtos, né? Ele gosta do calendário da CBF. E talvez isso atrapalhe o Palmeiras, quem sabe, né? Olha, o Juca tem uns números interessantes aqui. O Palmeiras, ele não vence em Itaquera há 3 anos. São 2 vitórias e 3 empates, está na tela aí. O âncora não está prestando atenção no programa. Não, eu só colocando na mostrar, tela. para abrir a mostrar tela. na tela aí, ó. Porque eu disse isso aqui, ó lá. lembrei aqui o senhor Danilo sobre isso. Tá aí, ó. Desde 2022, então, todos os resultados aí. Mas toda vez que coloca essa lembrança em qualquer confronto, eu fico assim, e daí? O que esse jogo de 2022 tem a ver? Não, foi um gol contra, Não, Alex. eu sei, você entendeu o que eu quero dizer? Sim. É Mudou outro dia, tudo. outro elenco, outro sei lá o quê, outra estrutura. Mas são os É mais escritos uma- do É futebol. história, é história. É, história. Mas não tem interferência nenhuma no jogo que vai ter. Não, a interferência que tem é esse passado recente. Esse passado que tá na recente garganta. pode ter. Agora, o que tá lá de engasgado. trás... Sim. Eu diria É que não, até, né? o Agora, Mauro, se não perde de novo, o vai Mauro juntar fez logo, referência. perdemos há não sei quantos O anos. Mauro fez referência correta sobre importante para o Corinthians, mais importante era o jogo da quarta-feira, mas de toda maneira devia levar, porque afinal, o jogo contra o rival, eu já me pergunto se é de fato o rival, Olha, entendeu? Eu rapaz. estou mais preocupado com o São Paulo, que tem ganhado do Corinthians, até quebrou lá a escrita em Itaquera, né? O São Paulo, sim, tem sido um problema na vida corintiana. Palmeiras nem tanto. Palmeiras nem tanto. O Mirassol tem dado mais trabalho. Quero ouvir o Arnaldo daqui a pouco, Mas o Massini tem razão. Se o Corinthians perder, olha, estava muito desfalcado. Em contrapartida, Agora, se ganhar, herói. se ganhar, fala assim, Herói. ganhamos os caras 2 vezes, Herói. tiramos os caras da briga, atrapalhamos Isso. a briga pelo título. Eu fico feliz ao ver o Massini tendo a coloração que tem, o reconhecimento dele desse em negócio. relação ao Corinthians. Agora, ô Trajano, eu vou passar a bola para ele falar um pouco sobre o derby, mas tem uma figura interessante nesse derby, que é aquele daqueles personagens que aparecem no futebol. Guinegão. 3 jogos, 3 gols. Então, tem gente comprando ele o Viola.
que uma vez apareceu numa final de campeonato mais para e virou... Ronaldo Fenômeno do que para Não, Viola. para comparar o Viola, ele tem que jogar um pouco na Espanha, voltar reclamando da comida. paella. Aí ficaria... A comida em Valência. A comida em Valência não horrorosa, a paella não presta e então. tal. Aí seria mais parecido com o não, Viola. um personagem legal. Mas é aquela coisa que eu sempre falei brincando. Quando você tem uma série de contundidos, machucados, departamento médico está lotado, você é obrigado a lançar a mão de gente que está ali, que entra de vez em quando, está no banco, nem no banco está, e revela gente como o Gui Negão. Impressionante, né? Ele é esperto. Já tem musiquinha, não tem? Claro. Como é que é a musiquinha? Do Gui Negão, eu sei que outro dia falou, pô, e o Memphis aí não vai jogar, daí os caras, tudo bem, reserva do Gui Negão. O Gui Negão, gozado, porque o Gui Negão tem uma característica do Yuri Alberto que a torcida gosta muito. Antes de fazer gol, que é a função do centroavante, ele ajuda uma barbaridade na marcação. Porque é jovem, corre muito, desenvolve. É interessante. Gui Negão, olho nele, vai jogar. Imagina se o cara, o Casagrande falou isso aqui, imagina se o cara entra no jogo contra o Palmeiras e faz um gol, gol da vitória. Que nem o Romarinho. Isso, muda a história do cara. Isso. Agora, tem uma outra coisa, né, para que a gente pense. Nesse momento do politicamente correto e da preocupação com certas palavras, não é gozado, né, o apelido dele ser Gui Negão e ele gostar. Sim. Ele não quer que mude, embora na camisa esteja Guilherme... Sim. Ele... bom, né? Bom ter apelido no futebol, né? Eu acho também. Ó, o Casagrande falou que esses históricos não valem nada, mas a gente vai colocar mais um na tela aí, que é o histórico do derby na Neoquímica Arena. São 22 jogos, são 9 vitórias do Corinthians, 6 vitórias do Palmeiras, 7 empates, 22 gols do Palmeiras e 20 do Corinthians e 20 gols do Palmeiras. É um bom equilíbrio para quem... Eu quero dizer assim, você acha que o jogador entra em campo pensando nisso? Não. O jogador Quem pensa nisso é a torcida, pode ser até a comissão técnica, a mídia, o presidente, a produção do posse de bola. Se 2022, não sei o quê, 2023, perdeu, ganhou. Mas o Danilo vai saber responder isso. É mais equilibrado ainda lá no campo do Palmeiras, não é? Eu acho que o Palmeiras tem uma vantagem, um jogo de vantagem. Se eu não me engano é isso. Meio que foge de um padrão paulista depois pós-torcida única, né? Uhum. Dos mandantes serem muito fortes, né, Arnaldo? Esse clássico aqui. Mas queria que você falasse disso e também sobre essa história do Palmeiras entrar tenso e o Corinthians entrar numa boa. Eu acho que ainda tem esse aspecto, o Mauro falou um pouco, o Danilo também, do fato do Palmeiras ter desta vez tudo que ele reclama nunca ter. Tempo de trabalho entre um jogo e outro, né? Coisa que o Corinthians não teve. O Palmeiras, além do histórico recente, o Danilo passou um pouco sobre isso, o Palmeiras teve de segunda a domingo uma semana cheinha para preparar uma alternativa para, enfim, incomodar o Corinthians. O Danilo lembrou do jogo de Barueri, né, no primeiro turno do campeonato, quando, para mim, o Palmeiras teve uma das suas melhores atuações em termos de estratégia desde o início do jogo, né? Então, liquidou a partida em 20 minutos. Quem fez os gols daquele jogo? E acho que... Você te lembra? Um do Martínez. Gols de média distância. Martínez... E o outro eu não lembro. Era uma das primeiras... Mas o goleiro trajano era o Donelli. Martínez e Piquerez. Piquerez e Martínez com chutes de média distância, mas o goleiro não era o Hugo, era o Donelli, né? Que eu não digo que tenha sido responsável, mas o Hugo normalmente pega bolas mais complicadas, vai. Mas o fato é que o Palmeiras jogou muito bem aquele dia, até porque eu acho que estrategicamente surpreendeu o Corinthians, né? Então acho que o Abel está devendo uma dessas partidas grandes, né, nessa temporada, com tantos jogadores caros que ele recebeu, tantos jogadores bons que ele recebeu, né? E o Corinthians, eu entendo que vá, de fato, com o apoio completo da torcida, leve, com um garoto inspirado. Ele tem, no aspecto pré-jogo, as vantagens emocionais para esse... E tem também, né, a questão do Memphis. Eu acabei de receber aqui a convocação da seleção holandesa. Ele acaba de ser convocado para a seleção holandesa. Ele vai também para a data FIFA. Isso eu estou pensando no Corinthians
pós-derby, né, no jogo de volta para o Atlético Paranaense, né, o jogo da Copa do Brasil de quarta. Mas a data FIFA europeia é mais sensata do que a data FIFA sul-americana, então ela acaba no domingo, né? A Holanda joga contra a Polônia e Lituânia e ele volta segunda-feira, possivelmente. Ele está se recuperando de lesão, mas que tem talvez um dos personagens principais desse histórico de derbys nessa temporada, né? A final do Campeonato Paulista continua e é assim, eu acho que esse é o diagnóstico mesmo. Tem muito mais o que perder nesse jogo do que o Corinthians. Então a pressão está do lado do Palmeiras, até porque, como vocês bem disseram, a briga do Palmeiras no campeonato é com o Flamengo, que joga antes. Então são dois fantasmas no mesmo domingo. O Corinthians no confronto direto e o Flamengo, que é o principal time do Campeonato Brasileiro até o momento. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!